Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, segunda-feira, dia 24 de julho, por volta das 21h05, eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Espero encontrá-los felizes, sorrindo, e que esse sorriso venha da alma, que esse sorriso estampado no seu rosto possa ser, por você hoje, ser um filho de Deus, guiado e dirigido pelo Espírito Santo, que reina em vida, cresce em graça e no conhecimento e descansa tão somente no Senhor. Hoje você é livre. Hoje você tem esse entendimento. Outrora você não tinha, porque você vivia debaixo dos preceitos dos homens. Vivia com fardos sobre os ombros, o véu posto sobre o rosto, praticando ritos, liturgias, cerimoniais, buscando uma autojustiça, agradando mais aos homens do que a Deus. Mas hoje, com a mente ativada, com o entendimento que você tem, hoje você sorri, você é feliz, de verdade você é feliz. Você não carrega consigo nenhum sentimento de culpa, porque você sabe que o Espírito de Deus habita no seu espírito, e Ele testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Aqueles traumas, aqueles medos, aqueles pavores que outrora tinham, hoje não existe mais. Hoje você entende o que é viver a liberdade do Evangelho da graça de Deus. Muito obrigado aos novos inscritos. Obrigado a você que compartilha e divulga os meus vídeos. Eu só tenho que agradecer. O entendimento tem chegado a muitas pessoas, e nós esperamos que num pouquinho de tempo os filhos da Livre possam ter a mente ativada, o entendimento dado tão somente pelo Espírito Santo. Não sou eu, não são os pregadores da graça, eles não entendem isso. Esse entendimento quem dá é o Espírito Santo de Deus. O ministério hoje é dele. O Senhor é o Espírito. Jó capítulo 1, versículo 6. O tema de hoje é: quem tentou Jó? O que diabo é esse que tentou Jó? Você vai saber. Versículo 6 diz assim: certo dia, os filhos de Deus vinham apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Querido, quando os filhos de Deus têm a mente ativada, têm esse entendimento dado pelo Espírito Santo, ele tem a certeza, ele tem a convicção que esse ser espiritual, criado pelo Império Romano e também pela Igreja Católica Apostólica Romana, ele não existe. Outrora, pensávamos também como muitos que lá hoje pensam, acreditando que Satanás, na verdade, é um ser espiritual. Nós, hoje, não cremos também nesse inferno, como lago de fogo e tormento eterno, criado também por eles, para impor medo, pavor e terror nas pessoas, nos filhos de Deus. O sistema é perverso, o sistema é mau e cruel. E é isso que eles procuram fazer. Porque as pessoas carregam consigo sentimentos de culpa, medo, porque o sistema coloca tudo isso sobre os ombros das pessoas. Então, a gente sabe que essas coisas nunca existiram.
e entendemos perfeitamente tudo isso. E essas coisas não cabem em quem tem o entendimento da graça de Deus. Essas coisas não cabem em quem tem o entendimento do Espírito. Essas coisas não cabem em quem é espiritual e não é carnal. Se não pusermos a nossa mente em linha com a palavra de Deus, com essa doutrina, com o alimento sólido, a vida do Espírito dentro de nós será sufocada, tal como ocorre com os religiosos evangélicos que vivem dentro da sinagoga. Porque eles creem em tudo isso, eles creem no inferno como lago de fogo e tormento eterno. Eles creem em Satanás como um ser espiritual. Nessas reuniões que eles dizem que é culto de adoração a Deus, se fala mais em inferno, se fala mais em Satanás do que em Deus. Lá, esses nomes são mencionados em cada reunião, para que as pessoas possam cada vez mais se prender, se deter dentro desses lugares. São interesses e conveniência de muitos líderes religiosos, porque quanto mais gente dentro do sistema religioso, mais gera receitas. Os dízimos aumentam, as coletas em cada reunião aumentam. A preocupação deles é que ao encerrar cada reunião dessas, eles já ficam querendo saber quanto entrou. Eu vi isso muito acontecer. Antes de encerrar essas reuniões, do presidente chamar o diácono e perguntar. Pergunta lá o tesoureiro quanto entrou, quanto rendeu. Porque, irmãos, infelizmente, esses lugares têm virado verdadeiros comércios, onde se busca primazia, onde se busca aparecer, crescer cada vez mais, onde se busca benesse, bem-estar, mordomias, vidas fartas, preocupados com o dia seguinte, no que irão desfrutar de todas essas arrecadações que existem dentro dessas sinagogas. Como, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 5, já voltando ao sentido do tema, quem tentou Jó, versículo 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Quando eles leem esse versículo, sem a revelação, sem os olhos iluminados, sem a mente ativada, então eles acreditam no que lhes é ensinado. Tudo quanto os seus líderes lhes dizem, eles aceitam, eles acreditam. Crentes são preguiçosos, não gostam de ler a Bíblia, não gostam de pesquisar, não gostam de refletir. Eles carregam até ela debaixo do braço ou na bolsa para essas reuniões. E lá fica esperando, vindo algo do chamado púlpito, geralmente do líder, do pastor presidente, do pregador da noite. E tudo quanto vem de lá, eles aceitam como se fosse uma verdade, sem questionar. Então, esse inferno e sepultura, no hebraico Sheol e no grego Hades, significa realmente sepultura e não inferno, como eles ensinam. O lugar para onde todos nós um dia iremos. Todos irão para esse inferno.
para esse lugar. Em Jó capítulo 7, versículo 9 diz: assim como as nuvens se dissipam e passam, o corpo voltará ao lugar dos mortos, à sepultura, ao inferno, e de lá nunca mais vai subir. Mas não é isso que eles ensinam. Essa sepultura, eles dizem que é um inferno. Diz que todos para lá um dia irão, e nunca mais. Porque eles dizem que lá essas pessoas vão queimar para sempre, eternamente, juntamente com esse ser espiritual que eles dizem que existe. Essa expressão aqui, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, quando diz o diabo, vosso adversário, está dizendo que aquele que é contra, é a nossa carne, que ruge, procurando para que possa nos tragar, e não esse ser espiritual que fica dando volta, circulando em volta das pessoas, como eles ensinam. Imagina, o mundo hoje tem quase 8 bilhões de pessoas. Os atributos de Deus são onipresença, onipotência e onisciência. Esse ser espiritual, se ele caso existisse, então ele teria um dos atributos de Deus, que é onipresente, porque se fosse verdade isso que eles ensinam, esse ser espiritual estaria em todo o mundo ao mesmo tempo, ao derredor de cada uma pessoa na face da terra. É a carne de cada um, esteja aonde estiver. Se der lugar à carne ruge. E aí, então, se faz a vontade da carne. Tudo aquilo que Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, salvo engano, os versículos 18, 19 e 20, as obras da carne, se der lugar, vamos cometer todas aquelas coisas. Mas a religião atribui todas essas coisas a esse ser espiritual. Então, diabo é um adjetivo, é uma expressão que se refere àquele que é contra, aquele que é adversário. Quando o Cristo Nazareno se reunia por ocasião da última Páscoa, ele disse: um dentre vós é um diabo. Ele não disse mas ele disse um diabo. Ele usou ali uma figura de linguagem. Ele usou ali um adjetivo para se referir a Judas, o traidor, que o venderia como vendeu. Ele era contra. Mas a religião diz não, que foi o diabo que tentou Judas. Lembra por ocasião de quando Pedro disse que Jesus não iria morrer? E Jesus então se dirigiu a Pedro dizendo: para trás de mim, Satanás. Pedro era apóstolo, não era o Satanás, mas era também o que? Um adjetivo, uma figura de linguagem, porque ele estava se opondo, ele estava sendo contra o ministério de Jesus. Lei, o império da morte. O diabo, que foi aniquilado por ele na cruz. A lei de Moisés. Em João capítulo 6, versículo 70, diz assim: respondeu Jesus: não vos escolhi eu aos 12, contudo um de vós é um diabo, fazendo menção no caso de Pedro. Então, a lei de Moisés era um diabo
que ele aniquilou, como diz, que se chamava Império da Morte. Se ele existisse como eles dizem, ele seria, como eu já disse, onipresente, estaria em todos os lugares. Só Deus é onipresente, só Deus é onisciente, só Deus é onipotente. Então esse diabo é a nossa carne, que está ao nosso derredor. E nós então não devemos dar lugar à carne. Os espirituais não dão lugar à carne, porque eles são espirituais. E o espiritual, ele não vive na prática das obras da carne. Ele vive no mundo espiritual de Deus, voltado tão somente para as coisas espirituais. Por isso que quem tem a mente ativada, quem tem o entendimento dado por ele, reina em vida. Reinando em vida, nós não voltamos para as coisas desta vida. Procuramos avançar, crescer e estar tão somente voltado para ele. Porque somos filhos. E como filhos que somos, somos dirigidos e guiados por ele tão somente. Na verdade, era uma fábula narrada por quem escreveu. Aqui em Jó, capítulo 1, versículo 6. Diz que foi Moisés que escreveu o livro de Jó. Uma fábula narrada por quem escreveu. Observe que Jó era o que? Íntegro. Era reto. Versículo 1. E desviava-se do mal. Aí Deus permitiu, aspas, que um Satanás fizesse essa maldade com ele. É isso que os religiosos dizem. É isso que os religiosos ensinam. Se com Jó, que era íntegro, que era reto, que se desviava do mal, Deus permitiu, aspas, que Satanás, esse ser espiritual criado pela religião, fizesse tudo isso que fez com Jó. Imagina com os demais, que não eram íntegros, que não eram retos, que não se desviava do mal. Imagine você e tantos quantos outros. O que então Deus não faria, se Deus foi capaz de fazer isso com Jó? Permitir que esse ser espiritual, que os religiosos, que a religião diz existir, fizesse isso com seu servo. Então quem é esse Satanás? É uma figura de linguagem. Eu quero ler com você no mesmo livro de Jó, no capítulo de número 42. Jó 42, versículo 11. Olha o que diz. Você que diz que ali era um ser espiritual. Você que diz e acredita que foi esse ser espiritual que fez tudo isso com Jó. Olha o que no capítulo 42, versículo 11 diz. Vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os que antes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Lá em Isaías diz que Deus fala assim, eu criei o mal e eu criei o bem. O mal quem criou foi Deus, o bem também quem criou foi Deus. Mas a religião diz que o mal pertence a esse ser espiritual, aspas, chamado Satanás. E o bem pertence a Deus. Tudo quem fez foi Deus. Tudo quem criou foi Deus. Tudo é a vontade de Deus. Tudo é Deus, porque Ele é único, Ele é soberano e Ele reina sobre tudo e todos. Deus não tem opositor, Deus não tem ninguém que se guerreie, que se levante contra Ele. Deus não tem inimigo, mas a religião coloca sempre inimigo para se levantar contra Deus. E eles dizem
aspas, que Deus é soberano. Porque se Deus é soberano, como então ele tem alguém para se levantar contra ele, para guerrear contra ele, como a religião diz que existe? Então está aqui no versículo 11, depois você lê. Então não tinha nenhum Satanás. Se o próprio Deus que enviou tudo isso, está escrito aqui, 42 de Jó, versículo 11. Vou ler também no livro de Jó, capítulo 6, versículo 4. Olha o que diz. As flechas do Todo-Poderoso se cravaram em mim. Jó capítulo 6, versículo 4. As flechas do Todo-Poderoso se cravaram em mim. Como que então você acredita e diz que é um ser espiritual? E o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentaram contra mim. Aí Jó capítulo 6, versículo 4. Foi o próprio Deus. Olha aqui Jó 1,16. Olha o que diz Jó 1,16. Estando ele ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Era Satanás como um ser espiritual que tentou Jó? Como a religião diz, como você acredita, como você passa, reproduz isso para os outros. Era esse ser espiritual? Fogo de Deus caiu do céu. Deus é soberano, como eu já disse. Dividindo-se os caldeus em 3 bandos. Depois você lê o restante do versículo 4 do capítulo 6, versículo 16 do capítulo 1. Então quem repreende é Deus, quem corrige é Deus, quem exorta é Deus. Tudo é Deus, tudo vem dele. Então essa expressão Satanás no livro de Jó é uma fábula, é uma narrativa, foi contada por quem escreveu esse livro. Assim como Cristo Nazareno, nos seus dias, contava parábolas, a fim de que os seus ouvintes pudessem entender, principalmente aqueles que eram próximos a ele. Agora, por que Deus fez isso? Não sei por que Deus fez isso. Eu só sei uma coisa: tudo é a vontade de Deus. Porque é assim que eles perguntam: por que Deus fez isso? Se ele é justo, se ele é bom, por que ele fez isso? Tem uns que chegam ao ponto de não crer na existência de Deus. Porque eles dizem assim: se Deus é bom, se Deus é justo, por que ele permite o mal? Porque tudo é a vontade de Deus. Não temos que questionar, tudo é a vontade de Deus. Então fica aí esta palavra: diabo, Satanás, nunca foi um ser, sempre um adjetivo. A natureza carnal, aquele diabo ao derredor, é a própria carne. É a natureza carnal. Nos dias de Jesus de Nazareno, o pecado, a lei. Naquela época, o pecado, a lei. Porque quem pecava era transgressores da lei. Porque transgredir a lei, quem fazia isso, era pecador. Por isso que João, na sua epístola, ele diz: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso,
porque todos os judeus pecaram, como Paulo escreve em Romanos capítulo 3, versículo 23, e destituídos foram o que? Da glória de Deus. Todos pecaram, todos quantos estavam debaixo da lei. Então quem criou esse ser espiritual? A religião católica apostólica romana. E trouxeram para a religião evangélica. E eles não tiram o diabo e nem o inferno, porque eles sabem que se tirar o inferno e o diabo do meio deles, esvazia. As pessoas vão passar a ser guiadas e dirigidas pelo Espírito Santo, vão passar a reinar em vida, vão se livrar de todos esses fardos pesados que eles atam sobre os ombros das pessoas, vão ser verdadeiramente livres, porque vão conhecer a verdade, a sã doutrina. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que hoje, nós que vivemos o Evangelho da graça de Deus, nós somos libertos. Nós somos libertos, somos livres nele. E agora, depois de uma figura tenebrosa, que eles dizem que é um ser espiritual, eles impõem então medo e terror nas pessoas. E as pessoas têm medo de tudo por causa dessas coisas ensinadas dentro desses lugares que eles chamam de igrejas, que na verdade são sinagogas. Então hoje você ficou sabendo quem tentou Jó. Não tem nada de diabo, de Satanás como um ser espiritual. Não tem nada disso. Tudo foi a vontade de Deus, tudo foi a permissão de Deus. Como eu disse, o autor do livro de Jó, ele criou ali uma fábula, uma narrativa. E isso de fato não aconteceu como o sistema diz que aconteceu, que esse ser espiritual ali estava entre eles, sob a permissão de Deus, para que esse ser pudesse castigar a um homem que era íntegro, que era reto, que se desviava do mal e que temia Deus. Mas tudo quanto aconteceu na vida de Jó foi literal, foi verdade, mas tudo sob a permissão de Deus. E como eu disse, em Jó 1,16, Jó 6,4, Jó 42,11, tudo veio de Deus. Tudo veio de Deus. Forte abraço, um beijo no seu coração. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês. Divulgue, compartilhe.